Todos com a paz do Senhor, estamos nessa noite começando mais um culto online aqui na nossa sede, setor 14 em Jardim Ângela, Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ao qual nós temos como nosso pastor setorial, pastor Dorival Mendes, e o nosso pastor presidente, pastor José Wellington da Costa Bezerra. Estamos aqui nesta noite para adorar e bendizer ao nome do nosso Senhor, e convido você que já está nos assistindo nesta noite, através das nossas redes sociais, para compartilhar o seu link, mandar para um amigo, para um parente, para alguém que você conhece, que precisa ouvir a palavra de Deus nesta noite. Envie um link ali, convide, compartilhe, tanto pelo YouTube, como também pelo Facebook, para que você possa ser um evangelizador nesta noite, convidando outras pessoas, crentes, não crentes, amigos de outras denominações, que necessitam daquele momento para adorar a Deus. Este é o momento, hoje é o dia. Amém? Vamos orar? Santíssimo Deus, soberano Pai, louvamos a Ti nesta noite, ó Deus da glória, como forma de agradecimento, Senhor, meu Deus querido, por mais um dia a qual o Senhor tem nos concedido, ó Pai, pelo privilégio de poder estar, meu Deus amado, reunindo, ó Pai querido, nesse momento com os nossos irmãos, em toda a face da terra, através das redes sociais, ó Pai, para glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. Eu peço nesse momento, ó Deus querido, uma bênção sobre cada vida, Senhor, nesse momento que está, ó Pai querido, cultuando a Ti conosco nesta noite. Entra nesta casa, ó Pai, abençoa este lar, repreende o devorador, traz, ó Deus querido, a paz, a alegria, o amor, ó Deus querido, a essa família, Senhor. Esse é o pedido que eu tenho feito a Ti, Senhor. E eu faço em nome do Senhor Jesus Cristo, sabendo que Tu ouves, ó Pai, o nosso clamor, e segundo a multidão das Tuas misericórdias, ó Deus, tem nos alcançado. Senhor, receba o nosso culto nessa noite, receba o nosso louvor, fala com cada um, ó Deus querido, porque só o Senhor, ó Pai, tem palavras de vida eterna. Só o Senhor conhece, ó Pai, como é que está a vida, Pai, desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa, Pai, que está, ó Pai, assistindo, ó Pai, este culto nesta noite, Senhor. Tu conheces, ó Deus, a necessidade, ó Pai. Tu sabes, ó Deus querido, o quanto tem chorado, o quanto tem gemido. Aleluias, mas nesta noite, ó Deus querido, eu faço, ó Pai, um pedido ao Senhor, ó Pai, fala com ele, Senhor, fala com ela, Senhor meu Deus, renova o ânimo, a força, a esperança, Pai, porque esse vendaval vai passar, Senhor meu Deus, essa tempestade vai parar e seguirá a bonança, Senhor, eu creio, ó Pai, esse é o pedido que eu faço. Aleluias a Ti, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, amém. Bendito é o nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor nesta noite com os nossos hinos da harpa. E para nos ajudar está ali o nosso pastor Josué e também o nosso pastor Daniel, que vai estar fazendo essa parte do louvor desta noite. Amém? Vamos louvar o Senhor com o hino de número 1 da nossa harpa cristã. Você em sua casa, se puder, pegue a sua harpa e adore a Deus conosco. Oh
louvar ao Senhor com mais um hino 205 da nossa harpa cristã. Glórias a Deus. A graça somente no Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo nesta noite, pegue a sua Bíblia, cultue juntamente conosco. Você já louvou, tenho certeza que você acompanhou esses louvores, louvando a Deus, adorando, levantando a sua mão, esboçando alguma maneira de demonstrar a sua gratidão ao Senhor. Agora, pegue a sua Bíblia e vamos aqui fazer a leitura da palavra de Deus nesta noite. E eu gostaria de meditar com os irmãos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Lucas, no capítulo de número 8. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Lucas, capítulo de número 8. Enquanto você procura aí, quero aqui mandar a paz do Senhor para o meu pastor Dorival Mendes, para a minha pastora, minha irmã Lucília, esposa do nosso pastor Dorival, toda a sua família, a qual nós temos grande respeito. Também mandar a paz do Senhor para o pastor Maurinho, para a irmã Elizabeth, e também para os familiares, que eu tenho certeza que estão ali assistindo nesta noite, este culto, e querendo estar conosco aqui também. Querendo ouvir os conjuntos adorar ao Senhor, ver as oportunidades. Mas tão logo estaremos, sim, todos novamente na casa do Pai, adorando e bendizendo ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
E no próximo domingo, já teremos aqui o nosso culto presencial para você que pode e tem a disponibilidade para sair do seu lar. A partir das 18h30 estaremos aqui no nosso culto presencial. É a sua oportunidade de estar novamente dentro de um templo, oferecendo o seu culto ao Senhor. Não perca, mas venha de máscara. Traga o seu gelzinho para lá purificar suas mãos, tá bom? Mantendo o distanciamento adequado. Temos bastante espaço, graças a Deus. Então, você já é o nosso convidado para no próximo domingo, a partir das 18h30, estar conosco aqui, adorando a Deus. Tenho certeza que todos já acharam a palavra do Senhor, e eu vou aqui ler. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 22, nos fala da seguinte forma. E aconteceu que, nenhum daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes, passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceram. Então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas. E estas cessaram e se fez bonança. E lhes disse, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, você que está nos ouvindo nesta noite, parece que as coisas estão saindo do seu controle. Alguns ventos estão sobrevindo em tua vida. O barco da tua vida está enchendo de água de maneira que parece que você vai perecer. E você encontra-se em perigo, agoniado, angustiado, às vezes tentando buscar socorro, aonde não encontra socorro. Sabe por quê? Porque o nosso socorro, ele vem de cima, aleluias. O nosso socorro, quando você clamar por ele, ele vai te ouvir. Talvez assim como estava o Senhor Jesus, na popa daquele barco, dormindo, talvez esquecido, ninguém estava se comunicando com ele, porque o meu Jesus, ele é educado. Quando você fala, ele responde. Ele não deixa ninguém, aleluia, voltar vazio. E se ele estava adormecido, é porque talvez os discípulos estavam conversando entre eles e esqueceram Jesus. Mas Jesus estava no barco. E quando veio a adversidade, eles lembraram que Jesus estava ali. E correram e foram clamar pelo Mestre, chamar pelo Mestre. E muitas vezes nós nos colocamos ou fazemos da mesma forma como esses discípulos. Quando está tudo indo bem, quando o mar da nossa vida está tranquilo, quando tudo parece que está de vento e popa, muitas vezes nós esquecemos do Mestre, de se comunicar com Ele. Aí vem as adversidades, aí nós lembramos. Mas o nosso Senhor, mesmo quando nós somos infiéis para com Ele, Ele permanece fiel para com você, para comigo. Então, se as adversidades estão vindo sobre a tua vida, clame por Ele, invoque o nome dEle. Sabe por quê? Porque Ele te importa com você, Ele se preocupa com a tua vida, com o teu bem-estar. E às vezes Ele só quer ouvir a tua voz. Pai, eu preciso de Ti. Clame por Ele nesta noite, aleluia. Chame, invoque-o, que Ele virá em teu socorro.
quando o povo do Egito estava, o povo lá no Egito, o povo de Israel, lá no Egito, perecendo, sendo escravizado, humilhado, pisado, chicoteado. O Senhor lá dos altos céus viu e ouviu o clamor deles. E tiraram eles do Egito. O nosso Deus não mudou. Se você chamar por Ele nesta noite, Ele virá ao seu encontro. Você crê que essa tempestade vai passar? Que este vendaval vai acabar nesta noite? Você crê? Então vamos estar mais uma vez orando ao Senhor, invocando a Ele, lançando sobre Ele todas as nossas angústias. Aleluia. Faça ali o seu pedido, pelo Facebook, pelo YouTube. Alguns pedidos já têm chegado aqui nesta noite. Nós vamos estar orando pelo jovem Guilherme, filho do nosso irmão, o presbítero Eliezer. Deus, Ele ouve o seu clamor. Amém? Se você crê, aí na tua casa, onde você estiver, ore ao Senhor, que Ele irá te ouvir e virá te socorrer. Amém? Vamos orar? E logo após esta oração, já vamos ouvir o nosso irmão Wagner estará louvando a Deus. Senhor, Deus querido, Deus santo, Deus poderoso, sabemos, ó Deus querido, que somos falhos, que somos limitados, ó Deus, errôneos, mas nesta noite, ó Deus querido, invocamos o Teu nome porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor está com os Teus ouvidos, ó Pai, a ouvir o clamor, ó Pai, desse santo lugar, Senhor amado, mas também de ouvir o clamor do meu amigo, da minha amiga, do meu irmão, da minha irmã, que está, ó Pai, eu não sei onde, no seu lar, no seu trabalho, no seu transporte, mas está acompanhando este culto, Senhor meu Deus, e precisa, ó Pai, de uma provisão dos céus, ó Pai. Cada, Senhor meu Deus, irmão, Pai, que está nos acompanhando através do Facebook, do YouTube, Senhor, é uma vida, é uma alma, Pai, que carece de um milagre, Senhor, e só um, ó Deus, que opera milagres, é o nosso Senhor, ó Deus querido, o Deus todo-poderoso, o Deus do impossível, Senhor, alcança, Pai, os lares desta noite, Senhor. Esse vendaval, ó Pai, que vem sobre essa família, Senhor, que parece que vai destruir, ó Pai, essa família, Senhor, apenas uma palavra Tua, Pai, pode mudar, ó Pai, a situação, a circunstância, Pai, de querido, dessa família, desta pessoa, Pai, e nesta noite, ó Pai, nós invocamos, nós cremos, ó Deus querido, no Deus ao qual nós servimos e adoramos nesta noite, Senhor, Pai, te pedimos, ó Deus querido, que possa ser seguir bonança, Pai, em vidas aqui nesta noite, ó Pai, e esse seguir bonança, Senhor, não é estar livre de problemas, de dificuldades, não, é saber que tem um Deus que pode solucionar todas as coisas, ó Pai, mesmo que esteja em caverna, mesmo que esteja na cova dos leões, ó Pai, mas ainda assim, ó Pai, ter paz no coração, Senhor, e falar, e olhar para os céus e falar, eu sei em quem tenho crido, e o meu Redentor vive, e por fim se levantará, Senhor, Pai, alcança, Pai, essas vidas nesta noite, Pai, e somando, ó Pai querido, já essas centenas de pessoas que estão nos ouvindo nesta noite, eu apresento a Ti, ó Pai querido, o nosso pastor Dorival, que assim como todos nós também carecemos dos Teus cuidados, Senhor. Apresentamos a Ti, ó Deus querido e santo, o nosso pastor Maurinho, Senhor amado, que está se recuperando. Apresentamos a Ti, Senhor meu Deus querido, a nossa irmã Osana, Senhor. Apresentamos a Ti, ó Pai, dezenas de famílias, ó Pai, desse setor de trabalho, que estão enlutadas, ó Pai querido, que Tu possas consolar e confortar os corações. Apresento a Ti, ó Pai, os nossos irmãos, amigos, que trabalham, Pai, na área da saúde, na área da segurança, Senhor meu Deus amado, que estão sendo a cada instante expostos, ó Pai querido, por esse mal que assola, Senhor, a humanidade, Senhor.
Cuida deles, ó Deus. Esse é o pedido que eu faço a Ti, em um nome de Jesus. Amém. Irmão Wagner, adore ao nosso Deus, pois Ele é digno de todo louvor, de toda a adoração. Aleluia. A paz do Senhor aos irmãos. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Tenha certeza que essa fase vai passar, porque Deus está cuidando de tudo. Aleluias. Tem dias que o silêncio de Deus é a melhor resposta. Não corremos no tempo, mas esperamos Ele nos tratar. É bem melhor assim. Tem dias que lágrimas já não temos, lágrimas já não temos, choro já acabou, pois a noite passada já nos levou. Escute no nome de Jesus. Eu sei, você já passou por isso, mas entenda, é uma fase e vai passar. Parece que estamos sozinhos, mas em todo tempo, nosso lado, o Senhor está dizendo: filho meu, espere mais um pouco, essa fase vai passar. Estou cuidando de tudo, espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo, sorria para mim. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravessa esse Jordão e cante o hino da vitória, e olhe para o que passou. Você é vencedor. Aleluia, aleluia. Receba essa palavra no nome de Jesus, porque Deus está cuidando de tudo. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu sei, você já passou por isso, mas entenda, uma fase vai passar. Parece que estamos sozinhos, mas em todo tempo ao nosso lado o Senhor está dizendo: filho meu, espere mais um pouco, essa fase vai passar. Estou cuidando de tudo, espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo, sorria para mim. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravessa esse Jordão e cante o hino da vitória, e olhe para o que passou. Você é vencedor, e olhe para o que passou.
Você é vencedor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Glórias a Deus. Esta fase vai passar. O choro, ele pode durar até uma noite, mas no raiar da aurora, a alegria vem. Fique em paz. Deus nessa noite preparou essa reunião aqui. Talvez se fosse um culto presencial você não poderia estar, mas Deus preparou para falar para você: fique em paz. Isto vai passar. Essa fase vai passar. Essa tempestade vai cessar. Esse vendaval vai parar. Vai. E vai vir aquele dia lindo, ensolarado. Glórias, creia, força, não desista. Irmão Elias Vieira, ele pede oração pela sua família. Daqui a pouco nós vamos estar orando, tá bom, meu irmão? Faça o seu pedido aí, tá bom? Faça os seus comentários. Se você é de uma outra cidade, coloque lá: olha, estou acompanhando o culto de tal lugar. Nós temos irmãos aqui, por exemplo, tem o irmão William, que sempre está conosco. Ele é lá do Panamá. Ele já esteve aqui conosco e agora está morando lá no Panamá, mas está sempre ligado, glorificando a Deus conosco. Irmãos, também vale a pena ressaltar nesta noite, o nosso culto, ele é também transmitido por Libras. Nós temos o nosso pastor Daniel, que faz a transmissão simultânea deste culto para os nossos irmãos que são surdos, não são mudos. Eu aprendi com o pastor Daniel que eles falam sim. Alguns não aprenderam, não desenvolveram a fala, mas falam. Eles são apenas surdos. Tá? Então compartilhe, se você conhece alguma pessoa aí que estão nessas condições, compartilhe esse link para que ela possa ser alcançada nesta noite pela palavra de Deus. Glórias ao nome do Senhor. A minha vontade nesta noite, né, é de poder convidar o conjunto de adolescentes para louvar, das irmãs para louvar, dos jovens, dar oportunidade aqui para o coral, para a orquestra, mas hoje não é permitido, domingo sim. Tá? Então venha, participe conosco. Se talvez na sua igreja não terá ainda culto, venha congregar conosco. Mas não esqueça, venha com a sua máscara e com o seu álcool em gel, tá bom? Mantendo sempre o espaçamento necessário. Vamos ouvir nosso irmão Daniel e nosso irmão Josué mais uma vez louvar ao nome do Senhor. E você continua aí ligadinho, dando glórias a Deus misturado com aleluias. Graças a Deus. Glória. Vamos louvar com o hino de número 169 da nossa harpa cristã. Você no seu lar, aproveite esse momento, louve ao Senhor conosco. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar.
Aleluias. Esse hino, eu lembro que, assim que eu me converti, eu louvava muito esse hino, porque me fazia pensar por que Jesus me ama. Qual a motivação que fez um Deus soberano amar e querer uma pessoa assim como eu? Eu não sei te explicar. Eu só sei que a ti também te ama. Você crê nesse amor? Glórias ao nome do Senhor. Temos mais pedidos aqui de oração. O nosso irmão Marcelo, ele pede oração. A nossa irmã Ivonete, lá de Americana, pede oração pela sua família. Falou que congregou bastante tempo aqui conosco. O nosso irmão Djalma Renal, que sempre está ligado conosco, ele também pede oração pela sua família. O irmão Djalma congrega aqui em uma das nossas congregações ali no Jardim Cagohara. E também o presbítero José Manuel pede oração pela vossa família. Estaremos orando daqui a pouco, meu querido. Fique em paz. Deus, Ele está no controle. Temos aqui tantas outras pessoas acompanhando esse culto, ou melhor, oferecendo a Deus também juntamente conosco esse culto nesta noite. A nossa irmã Vilma Barreto, o nosso irmão Marcelo de Souza, já falei que é a Ivonete, nosso irmão Djalma, o José, o Sandro, a irmã Renata e o seu esposo Danilo, ali da congregação do Santa Lúcia 1, sempre ligados aqui conosco, dando glórias a Deus. O nosso irmão Sérgio Luiz, também glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meu querido e minha querida, este culto nessa noite é a sua oportunidade para adorar a Deus, para servir ao Senhor. Talvez você não tenha a oportunidade de se dirigir até um templo e oferecer o seu culto como de costume, mas isso não quer dizer que na sua casa você também não pode adorar. Faça da sua casa o melhor lugar para adorar a Deus. Aí depois, quando voltar aos cultos presenciais, você continua aqui conosco, tá bom? Participando presencialmente. Mas o seu lugar tem que ser um lugar onde se manifesta a glória de Deus. Aleluias. Vamos ouvir nosso irmão Wagner louvar a Deus com mais um louvor. E daqui a pouco nós estaremos apresentando aqui mais pessoas que estão conosco nesta noite através das redes sociais. E o nosso irmão evangelista José também daqui a pouco vai falar algo para vocês nesta noite. Fique ligado, convide, compartilhe e glorifique a Deus juntamente conosco nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Não posso esquecer também de mandar um abraço para minha mãe que está me assistindo ali em Aracaju, Sergipe, toda a minha família, os pastores que a gente divulgamos, os meus amigos, a minha esposa, minhas filhas, que Deus abençoe. Vamos adorar a Deus. Aleluias! Glória a Jesus! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluias! Exaltado é o Senhor para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Aleluia. Mas Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a ti falar. Receba, aleluia. E volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
Volte logo pro mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte logo pro mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia! Oh, exaltado seja o teu nome, Jesus, para sempre. Oh, glórias. Aleluia. Aleluias. É o teu nome, Jesus, para todo sempre exaltado. Aleluia. Na hora. Não é hora de parar. Oh, louvado seja Deus. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Mas Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte logo pro mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte logo pro mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia! Receba essa palavra no nome de Jesus. Ouça. Oh, aleluias. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Oh, glória. Não é hora de parar. Deus contemplou teu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Oh, aleluia. Ah, glória a Jesus. A tua hora chegará, ao tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte logo para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte logo pro mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia! Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glórias. Bendito é o nosso Deus. Josué já vai se preparando aí. Tenho certeza que também tem algo para falar aqui nesta noite. Meus amigos, meus irmãos, o culto, ele não é seguido uma cartilha, um procedimento, não. Ele é dirigido pelo Espírito Santo.
Então, mesmo quando temos um culto tão reduzido de pessoas presentes aqui como nesta noite, você vê que nós estamos fazendo rodízio entre as oportunidades com um número bem reduzido de pessoas, que é o que nós temos aqui nesta noite. Além dos irmãos que estão aqui nos ajudando na direção deste trabalho, nós temos toda uma equipe técnica, mas mesmo assim é um número reduzido de pessoas. Mas o Espírito Santo, ele sabe como trabalhar. As oportunidades, os louvores, as palavras, elas não são assim lançadas de qualquer maneira, não. É tudo guiada pelo Espírito Santo. E eu sou sistemático com isso. E estou aqui analisando que desde o começo Deus está falando para pessoas aqui, dando uma palavra de ânimo. Uma palavra para que a pessoa levante a cabeça e continue, não jogue a toalha, não desista, não pare. Glórias ao nome do Senhor. Deus, Ele marcou um encontro com você aqui nesta noite. Com você, aí no seu lar, e nós aqui. Mas o nosso Deus, Ele é Deus de perto e é Deus de longe, te alcança aí na tua casa nesta noite, e renova as suas forças, a sua esperança, e você não vai largar a rede, você não vai abrir mão desse trabalho quando a rotina voltar, não, porque quem te colocou aí foi Ele. Siga, põe a mão no arado e não olhe para trás. Aleluias, porque quem te colocou, quem te chamou foi Deus. Assim como Deus, Ele chamou os discípulos para ir para o outro lado, e colocou eles dentro do barco, e quando veio as adversidades, Ele cuidou, assim Ele vai cuidar de você. Não pule do barco, não lance mão, aleluia, do arado. Fique firme, porque tudo isso vai passar. Josué. Glória a Deus. Irmãos, como é bom a gente estar adorando ao Senhor. O evangelista Kleber falando ali. Eu estava aqui lembrando que esse momento é o momento em que a figueira, o Senhor falou, anos, o evangelista Kleber, que aqui nessa igreja, que Ele iria balançar a figueira. E agora, irmãos, que nós estamos retomando os nossos cultos presencial, eu não sei, quero falar por você diretamente, mas uma coisa eu sei, que muitos daqueles que, se não estava firme, não se apegou a Jesus Cristo de verdade, eles vão continuar com medo, vão ficar em casa. Eu respeito isso. Mas uma coisa eu sei, nós precisamos retomar. Me faz lembrar de Israel. Israel, em meio a tantas guerras, quando ele via que não tinha mais jeito, aí eles tinham que se voltar ao Senhor Jesus Cristo. Aí o Senhor mandava as provisões do céu. Estou falando para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que está no seu lar, que está nos assistindo, que quem sabe você até já está se acostumando, né? Dizendo, eu não vou para a igreja, porque eu estou com medo. Amém. Mas eu quero te dizer que alguém morreu na cruz por você. Alguém chamado Jesus. Israel só teve vitória quando todos se dobraram diante do Senhor Jesus Cristo. O Senhor veio com a sua misericórdia e sanou todo o mal. Irmão, irmã, não é hora de parar. Os louvores são lindos, falam aos nossos corações, mas é eu e você que precisamos falar com Deus. Eu te pergunto, quantas vezes você tem orado ao Senhor de verdade? Quantas vezes você tem dobrado o teu joelho e falado com Deus? Eu sei que não é fácil. Quem sabe você está se
dizendo, olha, eu não vou para a igreja, eu não vou voltar para a igreja, não sei o quê, por causa disso. Nós precisamos nos aproximar do Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja aí dizendo, Josué, você está doido. Querendo que a gente morra. Nós não queremos que ninguém morra. Por isso que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Mas, irmãos, igreja do Senhor, é hora de dar-nos as mãos, com todo respeito. Nós precisamos recomeçar. E esse recomeço não será para todos. Mas precisamos recomeçar. Porque a volta do Senhor Jesus Cristo, ela está próxima. Nós temos o irmão que irá ministrar a palavra, o irmão Daniel, mas eu precisava te falar isso. Porque não está fácil para ninguém. Mas dê graças a Deus que você está com saúde. Então, volte-se para o Senhor Jesus Cristo, busque ao Senhor Jesus Cristo, porque esse sim é o autor e consumador da minha e da tua fé. Então, creia mais, acredite mais, tenha fé. Quem sabe, alguns criticam, falam assim, olha, os irmãos estão doidos, vai matar os irmãos, porque estão voltando para o culto. Você não vai morrer. Você precisa tomar cuidado, é claro, eu e você, mas você não vai morrer. Jesus está cuidando de você. Tome cuidado, como disse o evangelista Kleber, mas vamos voltar à casa do Senhor. Aqui é casa de pão. Aqui é a casa do Senhor. É aqui que o Senhor nos deu vitória. É aqui que o Senhor tem nos dado vitória. Não podemos nos acostumar só de frente das câmeras, do celular, do computador. Não. Precisamos voltar à presença real do Senhor Jesus Cristo. Então eu te convido no próximo domingo a tomar coragem, a se cuidar, é claro, mas vim para a casa do Senhor, buscar ao Senhor, porque eu confesso para você, não tem nada melhor do que a gente estar aqui na casa do Senhor, adorando ao Senhor. Então, no próximo domingo, eu te convido a estar aqui. Nós iremos orar, evangelista Kleber, agradecendo, porque hoje eu até vi um vídeo muito bonito, tocando o hino, do irmão Fernando, ali do Jardim Universal. Irmão, só quem passa pela situação, igual ele passou e saiu vitorioso depois do Covid. A gente pediu oração a semana passada, se não me engano, né, num culto de quarta-feira. E hoje ele está com a vitória. Então é motivo de glorificar ao Senhor. Porque ele já está de posse, já voltou para casa. E nós agradecemos aos irmãos que têm orado. Essa igreja não cansa de orar. O nosso irmão José Mário, ele tem incansavelmente pedido apoio aos irmãos da assistência social. Irmão, graças a Deus que Deus tem mandado pessoas que têm nos ajudado, porque é lindo quando a gente vê na televisão, dizendo, olha, comunidade tal está sendo assistida por tal, comunidade tal, eu vou ajudar a comunidade tal, mas o que eu e você estamos fazendo pelos que estão próximos da gente? Precisamos acordar e fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Então, nós vamos orar agradecendo ao Senhor, vamos ouvir o evangelista Daniel, que irá ministrar a palavra do Senhor nesta noite. E eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco aqui, né, que estão nos assistindo. Deus abençoe. Mas o que nós queremos mesmo é vocês juntos aqui, adorando ao Senhor em nome de Jesus. A casa é grande, cabe todos vocês, membros do setor 14, Jardim Ângela. Tome cuidado. Às vezes nós criticamos muito e fazemos pouco. Vamos adorar mais ao Senhor Jesus Cristo, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Te peço para que, se quiser dobrar o teu joelho aí, ou curvar a tua cabeça, onde você estiver. Vamos orar pelo nosso pastor, vamos orar pela igreja do Senhor, vamos orar pela salvação da nossa alma. Em nome de Jesus. O irmão Kleber antes de orar, ele vai citar alguns pedidos de oração que tem de alguns irmãos e nós continuaremos orando. Glórias a Deus. Orar pela mãe do nosso amigo, irmão presbítero Renato, ali do setor 6 de Indianópolis. A mãe dele também está positivada, está ali no hospital. A esposa dele também pegou,
mas já está se recuperando, mas eu creio que nosso Deus é um Deus de milagres. Também a nossa irmã Fabiane, orar pela Fabiane, pelo Mateus, seu esposo, orar pela família do nosso irmão Elias Vieira, o Marcelo também pede oração, a irmã Ivonete, lá de Americana, pede oração, irmão Djalma Renó pede oração, o presbítero José Manuel pede oração pela sua família, a nossa irmã Raiele Sofia pede oração pela sua avó Lucília, a nossa irmã Célia Maria pela sua irmã Josélia, e a irmã Ana Paula também pede oração pela vossa família. Aleluia. E assim, irmãos, vamos orar. Todos vocês que pediram oração, tenha fé, acredite. O meu Deus, Ele não mudou. Então, feche os teus olhos aí e vamos pedir a Deus, clamar ao Senhor com fé. Que é assim que Deus faz, assim como curou o Fernando, eu creio que Ele irá curar você, irá curar a tua família, irá curar todos aqueles que necessitam de oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Senhor, nesta noite, aqui eu me apresento diante de Ti, Senhor. Te peço pela Tua infinita misericórdia, que desça a Tua graça, Senhor, não somente sobre a minha pessoa, mas sobre todos, ó Pai, que estão necessitados. Por aqueles que, infelizmente, Senhor, foi contaminado por esse vírus. Mas eu creio que ele sairá do outro lado mais forte, que ela irá sair do outro lado mais forte, Senhor. E nós cremos no poder da Tua palavra. Deus, quando o Teu povo clama a Ti, Senhor, pois a Tua palavra nos diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabemos. Nós não sabemos, Senhor, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece a nossa necessidade, o Senhor conhece, Senhor, o nosso sacrifício, o Senhor sabe. E nessa noite eu Te peço, ó Deus, invada os lares, a família, os hospitais, Senhor. Invada, Senhor, as igrejas, as mentes, os corações. E derrama da Tua cura, do Teu poder, da Tua libertação, Senhor, sobre cada vida. E nos recebe, Senhor, diante de Ti, Senhor. Este culto, essa adoração, essa oração como pedido, Senhor. E nos atende, ó Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmão Daniel. Eu quero saudar a todos com uma boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus por mais esta oportunidade maravilhosa que o Senhor assim tem nos dado para estar em Tua presença. Agradeço primeiramente a Deus pela saúde e pela graça que Ele tem nos derramado, e também ao nosso pastor Dorival, ao nosso pastor setorial, que tem nos confiado, mais uma vez, ocuparmos aqui a essa tribuna para ministrar a palavra do Senhor. Quero agradecer também aqui o nosso pastor Josué, que está à frente desse trabalho, o nosso pastor Kleber, que também está aqui nos auxiliando nesse trabalho. Também quero agradecer, aproveitar. Já vou falar do versículo e aí depois a gente faz os agradecimentos, fica mais fácil. Nós vamos ler nesta noite, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, verso 30 e 31. Esta será a base da nossa palavra nesta noite, enviada por Deus. Evangelho do evangelista Lucas, capítulo 9, verso 30 e 31. E eu quero aproveitar, agradecer aos nossos irmãos, nosso irmão Eli aqui da filmagem, onde estamos juntos trabalhando. Nosso irmão Edson não pôde estar presente, mas está o nosso irmão Leandro aqui. Eu quero agradecer aos músicos, os nossos meninos que têm nos ajudado aqui também a adorar ao Senhor nesta noite. E todos os irmãos que estão aqui, Nosso irmão que veio louvar ao Senhor juntamente conosco, e todos os que estão, nosso irmão Wagner, Deus abençoe, e todos os demais que estão nos seus lares, Minha esposa que está ali no meu lar, nossa irmã Ângela, que Deus continue abençoando, os meus 2 filhos que estão aqui comigo, pois ajudam, auxiliam aqui também na filmagem, que Deus vos abençoe. Não esquece do nosso irmão Ambrósio, Senão o Ambrósio vai ficar nervoso. Então a gente já aproveita e fala a respeito
do nosso irmão Ambrósio, que também está aqui, e o nosso intérprete de Libras, não podemos esquecer, intérprete de Libras, nosso irmão Daniel. Deus abençoe, irmão Daniel. Eu sei que o senhor não está aqui, está lá embaixo, mas está junto conosco, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 30 e 31. Nós vamos falar hoje a respeito da salvação, justiça e graça, mais conhecido como soteriologia, para quem é estudante de teologia, né? Está escrito dessa seguinte forma: e eis que estavam falando com ele 2 homens que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir em Jerusalém. Nós estamos falando aqui, nesse versículo, que o nosso amado evangelista Lucas vem falar a respeito de Jesus Cristo quando está na sua transfiguração. E nesta transfiguração aparecem 2 pessoas importantes, pessoas que foram pessoas que marcaram no Antigo Testamento a palavra de Deus, Moisés e Elias. Por que aparece Moisés? Moisés, ele aparece porque ele está aqui identificado como a lei, né? A lei, e Elias está representando os profetas. Êxodo capítulo 12, verso 21, está escrito assim, ó: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Livro do Êxodo capítulo 12 e verso 46, numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Estamos falando do quê? Do Cordeiro de Deus. Aquele que no Antigo Testamento já estava se falando a respeito da morte de Jesus Cristo. Aquele que deveria morrer para que eu e você nesta noite pudesse ter vida. Elias está representado como os profetas, e um dos profetas que fala sobre Cristo, sobre a morte de Cristo, é Isaías, capítulo 53, e o verso de número 7. Isaías vai falar a respeito de Jesus assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Veja-se bem, Moisés e Elias representam o quê? Representam no Antigo Testamento o Cordeiro de Deus que havia de vir sobre a terra para salvar a minha e a sua vida. Salvação por meio do quê? Da justiça e da graça de Deus. Continuando, Moisés e Elias também representam aqui o êxodo, o ir embora, porque eles estavam falando com Jesus, e Jesus também estava se apresentando desta forma. Jesus estava apresentando a sua morte, e ele estava falando: olha, vai chegar o dia em que eu serei dado aos homens, e por intermédio de ser dado aos homens, eu estarei indo para o matadouro, de sorte que ele indo ao matadouro, ele estaria agora morrendo por mim e por você. Muito importante. Um grande teólogo chamado Chessen, ele é um escritor de uma das escatologias a respeito, ou melhor, de soteriologia, e ele fala a respeito de Jesus assim: sua morte não foi uma reflexão tardia ou um acidente, mas o cumprimento de um propósito divino ligado à encarnação. A encarnação não é um fim em si mesmo, mas um meio para obter um fim. E este fim é a redenção dos perdidos mediante a morte do Senhor na cruz. Nós sabemos que, quando nós falamos a respeito de Jesus, nós temos firme em nosso coração que Jesus foi aquele que veio para salvar a humanidade, para me salvar e para te salvar. Mas muitas pessoas não entendem, mas salvar do quê? Salvar do pecado, salvar daquele momento em que o inimigo fez com que Adão e Eva viessem pecar. E quando Adão e Eva veio a estar em pecado, precisava-se agora
que um cordeiro fosse morto para que este pudesse ser justificado. E toda a Bíblia vai nos falar a respeito deste cordeiro que viria. Nós sabemos que a palavra de Deus, desde os princípios, quando Adão e Eva estavam em pecado, logo lhe nasceu um filho, Sete, e Eva já pensava, este será o Salvador. Mas Sete também veio a morrer. E aí nasceu-se Noé, e Noé teve filhos também, e estes filhos Noé também pensava, no meio deles haverá um Salvador. E assim todos os homens da Bíblia foram se passando, e foram tendo esta mesma expectação. O meu filho será o Salvador, porque estava profetizado a respeito disso. Mas nenhum deles poderia fazer isto. Por quê? Porque todos eles estavam embaixo do pecado. Jesus só poderia pagar a nossa dívida tendo uma natureza humana. Como eu falei, todos os homens estavam em pecado e não teria como nenhum homem em pecado morrer para que fosse salvar outra pessoa. Se eu estou errado, como que eu posso ajudar a outra pessoa que está errada? Então Jesus, para que ele pudesse pagar a dívida para com Deus, ele tinha que vir em natureza humana. Hebreus escreve a respeito disso, 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. No livro também de João, a epístola de João, primeira epístola, capítulo 3, e verso 5, diz que bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Para que eu e você hoje estivesse embaixo da graça de Deus, nós precisaríamos que fôssemos salvos dos nossos pecados. E a única pessoa que poderia fazer isto era o próprio Deus. O Filho de Deus agora encarnado como Jesus Cristo nesta terra. O propósito expresso de Cristo não foi vir ao mundo simplesmente para se entregar como resgate dos nossos pecados. Bem como Filho de Deus, segundo a palavra de Deus, está escrito que ele veio para quê? Não para servir, ou melhor, não para ser servido, mas para servir. Diz a palavra do Senhor em Mateus 20, 28, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. A salvação para a humanidade precisava-se da morte, e o único que poderia morrer por mim e por você é Jesus Cristo, aquele que morreu para nos dar vida. O nosso Deus, pela sua santidade, porque nós estamos falando de salvação, estamos falando que precisa morrer, mas como que funciona isso? Quando o homem andava com Deus, Adão andava com Deus, ele tinha um contato total com Deus. Ele falava com Deus nas manhãs, ele conversava à tarde com Deus, ele caminhava com Deus, ele podia estar em todo o tempo na presença de Deus, recebendo a presença dele. Diz que Deus chegava à tardezinha, mas ele podia ter um contato em todo o tempo. Mas este contato foi quebrado. Com o pecado, Adão e Eva vieram a se distanciar. E agora o Deus Todo-Poderoso, o Santo, só poderia perdoar os nossos pecados através do seu Filho. Fazendo o quê? Ele suportar o castigo da culpa que eu, pecador, que você, pecador, tinha para com Deus. Se o pecador somente se arrependesse, a penalidade não seria paga. O grande amor de Deus levou ele a dar o seu próprio Filho para que eu e você pudesse ser perdoado. Quando nós falamos em pai e em filho, nós sabemos que por mais que os nossos filhos, ao nosso ver, não sejam os melhores que nós queríamos, mas ninguém daria o seu filho para morrer por um pecador. Nenhum de nós, por mais que o nosso filho fosse aquele filho que não obedece, aquele filho que anda por caminhos que nós não queremos, com certeza nenhum pai e nenhuma mãe daria o seu filho para morrer por um pecador. Mas Deus,
para que pudesse perdoar a minha dívida, para que pudesse perdoar a sua dívida, ele doou o seu próprio filho. Nós vemos que, se nós entendermos que para que houvesse perdão de pecados, precisaria Jesus morrer, nós podemos tomar, por exemplo, um juiz. Se você pega um juiz em determinada causa, chega ali o réu, e ele vai tratar aquele réu segundo a justiça, segundo a lei do país. Mas vamos analisar que agora esta pessoa que está como réu, seja o seu filho. O que esse juiz vai fazer? Ele não vai poder olhar para aquele ser o seu filho. Ele terá que aplicar a lei segundo a sua justiça. É isso que Deus fez para conosco por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Ele não olhou para quem era Jesus, sabendo que era o seu próprio Filho. Ele olhou e disse, não, eu preciso que alguém pague. E Jesus Cristo foi este que foi até o Calvário para pagar a nossa dívida. Vamos dar um outro exemplo. Um professor, não estou trabalhando ainda, mas estudei na área da pedagogia. E vamos analisar, eu sendo um professor numa sala de aula, eu tenho que aplicar todas as disciplinas que tem que ser feito na sala de aula. E se o meu filho for contra aquilo que a escola coloca para ele fazer, ou aquilo que eu, sendo professor, coloco para ele fazer, como que eu deveria agir? Eu não posso ir contra as diretrizes da escola, nem contra o que foi colocado no currículo escolar. Eu tenho que olhar para quê? Para tudo que foi colocado como lei e julgar o meu filho de acordo com a lei. Foi isso que Deus fez com Jesus Cristo, o seu próprio Filho. Nós lemos, irmãos, e é bom trazer aqui, dentro dessa palavra que eu estou trazendo para os irmãos, como nós somos professores de escola dominical, e estamos aqui pelas manhãs, fazendo este trabalho, no 4º trimestre de 2017, nós falamos sobre um título da revista dominical, foi A Obra da Salvação. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E na lição de número 7, nós aprendemos a respeito da salvação pela graça. Isso foi em 12 de novembro de 2017. E um terceiro tópico, se você é um assíduo na escola dominical, talvez você lembre. O terceiro tópico desta lição foi o escândalo da graça. Nossa, mas que tema, né? O escândalo da graça, Porque para nós entendermos a graça, nós temos que ver que isso para o ser humano foi um escândalo. Salmos 89, verso 14, está escrito assim: justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Justiça e graça, ao qual Deus propôs para apropriação. O que é apropriação? Pagamento da dívida. Pelo sangue de Cristo, para demonstrar sua justiça e remissão dos nossos pecados dantes cometido sobre a paciência de Deus. Para demonstrar a justiça no tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Mas aí, nós vamos analisar uma coisa, e é importante. Sendo Deus o Todo-Poderoso, seria justo ele punir a Cristo, sendo ele inocente em nosso lugar? É uma pergunta. Sendo nós os pecadores, seria justo Deus, o Todo-Poderoso, punir o seu Filho pelo meu pecado? É importante. Deus, por ser um ser moral, ele tem-se a ideia de substituição. Isso é importante. Deus já tinha isso, antes do pecado, Deus já estava sabendo o que iria acontecer, e ele já tinha a ideia de substituição. Nós vemos que quando Adão e Eva pecaram, o que Deus fez? Fez roupas para eles. Não está escrito na Bíblia, mas nós podemos entender que teve que se matar um animal para que fosse colocado roupas em Adão e Eva. Então Deus já pensava em alguém que substituiria o meu e o seu pecado.
Só que é interessante, quando Deus pensa em punir o culpado, ou melhor, punir o inocente em lugar do pecado, Ele faz com que Jesus tome sobre si todos os nossos pecados, a fim de assumir a nossa culpa. E isso não é ilegal, sabia? Por quê? Porque Jesus se ofereceu. Olha que interessante. Seria ilegal se Deus, o justo juiz, Ele viesse e Ele obrigasse ao seu Filho Jesus a morrer pela minha e pela sua vida. Mas não foi isso que aconteceu. É aí que nós vemos a revelação da graça de Deus. Quando Jesus, Ele vê a situação da terra, e o que Ele faz? Ele pega e diz: Pai, eu irei salvar a este pecador. Uma coisa muito importante que eu sempre falo para os irmãos: Jesus não morreu pela multidão, Jesus morreu por mim e por você. Se só houvesse o José na terra, Jesus teria morrido só pelo José. Se houvesse só a Maria na terra, Jesus teria morrido só pela Maria. Por quê? Porque Deus mandou o seu Filho, enviou o seu Filho, Ele querendo fazer isto por nós, para salvar ao homem independentemente, unitariamente. É necessário compreender também que nós não somos salvos pelo assassinato de um homem. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Cristo se ofereceu voluntariamente. Ele não foi obrigado a morrer por mim e por você. Agora eu tenho uma outra pergunta, importante também. Eu estou trabalhando aqui dentro dessa aula dominical que nós tivemos. É justo que Deus perdoe e justifique os pecadores pela fé, somente, não exigindo deles previamente obras que os tornem dignos de perdão? Veja bem a pergunta. É justo que Deus perdoe e justifique os pecadores pela fé somente, não exigindo deles antes, previamente, obras que os tornem dignos de perdão? É justo que Deus perdoe os pecadores, em virtude da resposta da fé. Deus nos perdoa pela morte de Cristo na cruz do Calvário, por causa da nossa fé. Ele não nos perdoou ignorando a justiça dele. Não. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, Ele nos dá a oportunidade de agora, voluntariamente, nós recebemos a sua graça, e por intermédio dessa graça, nós estarmos na presença dEle. Nós estamos em dias, irmãos, terríveis. Nós não estamos só com a nossa nação preocupada. Nós estamos com milhares de países, ou melhor, muitos países, né? Milhares de cidades, milhares de estados, preocupados com a situação do nosso país. O que será o amanhã? Mas é importante nós termos, irmãos, a ideia de que graça e justiça andam junto. A justiça de Deus foi cumprida quando Jesus, na cruz do Calvário, morreu por mim e por você. E por intermédio disso, pela graça, irmãos, nós comemos. É interessante, sempre quando eu acordo, e eu tenho oportunidade de falar com Deus, e eu agradeço Deus. Às vezes eu lembro do pastor Dorival, quando ele fala para a gente a respeito disso. Eu agradeço a Deus pelas mínimas coisas. Eu agradeço a Deus pelo ar que eu consegui respirar hoje, que eu estou respirando hoje. Porque quantas pessoas já acordaram hoje e não conseguiram respirar esse ar? No momento que nós estamos vivendo. Então Deus nos dá graça para quê? Para levantar da nossa cama, né? Adormecemos, dormimos e despertamos porque o Senhor teve graça para com a minha vida e para com a sua vida. E essa graça é tão importante na nossa vida que essa graça faz com que o homem que antes andava nos bares e deixava a sua família sozinho, sabe o que a graça fez? Hoje a graça fala para esse homem: olha, agora você terminou o seu serviço, você vai para a sua casa, você senta com a sua família e você vai
comer, e você vai conversar, e você vai estar orando, lendo a palavra, trabalhando com a sua família. Aquele homem que antes era um bêbado, hoje ele é um servo de Deus. Isto é a graça. A graça também, irmãos, ela chega para aquele jovem que antigamente ele era um delinquente, ele era uma pessoa que não conseguia fazer as coisas boas. Nós falamos aqui no início, nós queremos coisas boas para os nossos filhos, mas muitas das vezes os nossos filhos não entendem e andam por outros caminhos. A palavra de Deus diz: ensina o seu filho no caminho em que deve andar, para que quando ele crescer, ele não se desvie dele. E nós fazemos isso, mas muitas das vezes o inimigo, ele lança sobre a vida do meu filho, sobre a vida do seu filho, laços, e ele não conseguindo entender, ele agora vai por caminhos tortuosos. Mas a graça faz com que o meu filho, faz com que o seu filho deixe tudo o que não devia fazer para hoje estar na presença de Deus. Fazendo o quê? Fazendo a santa obra de Deus. Nós vemos aqui, né, os nossos músicos, os nossos irmãos, as nossas irmãs que adoram a Deus aqui. Quantos de nós, irmãos, antigamente estávamos aonde? Lançados no charco de lodo, lançado no pecado, mas a graça faz-nos estar hoje na presença de Deus. É importante vermos que chegará um dia em que Cristo olhará para nós, e quando Ele olhar para nós, Ele dirá assim: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está proposto desde a fundação do século. A alta conta do nosso pecado foi pago graciosamente por Jesus Cristo. Nós temos que entender isso. Eu trabalho ali num posto de saúde, e hoje eu estava vendo uma coisa bem interessante. Algumas crianças indo vacinar, né? E muitas das vezes a criança, só do medo de vacinar, ela já começa a chorar. Ela já começa a sentir dor antes. E muitas das vezes nós também se cortamos, né? Que seja o mínimo do nosso dedinho. E você sente um pouquinho de sangue que desce ali, você já acha ruim. Você já reclama daquilo. E agora olhando para Cristo, irmãos. Aquele homem que não teve nada na terra que fez de mal. Ele tomou sobre ele o meu pecado, ele tomou sobre você que está aí, nesta hora conosco online. Ele tomou sobre si o seu pecado. Ele sofreu andando por aquelas ruas com aquele peso nas costas. Ele sofreu apanhando muitas das vezes daqueles soldados, com aqueles chicotes que todas as vezes que batiam em suas costas arrancavam a carne de Cristo. E ele foi sofrendo por aquele caminho voluntariamente. Às vezes eu não paro para pensar nisso, às vezes você não para pensar nisso. O quanto um homem morreu pela minha e pela sua vida, isto é graça. Isto é favor imerecido. Eu não poderia estar aqui nesta noite falando com você se Cristo não tivesse me alcançado. E você que está aí também, talvez preocupado, mas e essa doença, e essa assolação, e este mal que está vindo sobre a minha vida, o que vai ser de mim? Se você estiver em Cristo, praga alguma chegará à tua tenda, e mesmo que chegue, se chegar foi permissão de Deus, para quê? Para que eu e você se aperfeiçoe mais naquilo que Deus tem para a nossa vida. Temos que lembrar, muitas das vezes, nós vemos o ímpio questionando, né? Aquele que não conhece a Cristo, muitas das vezes ele questiona. Mas como é possível, né? Roubou, xingou, prejudicou, matou, e agora ele chega naquela cara limpa, com a Bíblia embaixo do braço e fala assim: eu agora sou crente, não faço mais nada disso. E aí a gente fica pensando, né? É possível? É possível. Cristo veio para isto.
Jesus Cristo veio para salvar a todo aquele que estava no caminho errado. Ele diz: eu sou o caminho, entrai por ele. E ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudessem entrar por esse caminho, caminho da graça, caminho da justiça que Deus tinha sobre a minha vida e sobre a sua vida. A porta da graça está aberta para todos os pecadores. O nosso Jesus, ele exige apenas de nós um passaporte. E sabe qual é esse passaporte? A nossa fé. Se nós crermos na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, eu e você, em breve, estaremos lá no céu. Aí não haverá mais peste, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes. Nós temos que nos despojar, sabe, daquele sintoma de autossuficiência. Eu posso. Nós estamos vivendo hoje momentos que ninguém fala mais isso, né? Graças a Deus. Estamos vivendo um momento que todos são iguais, todos estão iguaizinhos. Aquele que nunca ajudou na vida, agora ele começa a ajudar. Por quê? Porque ele está vendo que está chegando o fim de todas as coisas. E olha que Cristo falou que isso era só princípio de dores. Não estamos vivendo o fim ainda, estamos no princípio das dores. E Deus já está trabalhando no meio desta humanidade, que aquele que não ajudava, ajuda. Aquele que só tentava o mal, hoje ele tenta fazer o bem. Por quê? Porque a graça está chegando sobre esta vida. Nós temos que confiar totalmente em Cristo, no Cristo que morreu na cruz e na tumba que está vazia. Está escrito lá. Não está aqui, porque já ressuscitou. E esta é a vitória da igreja. Esta é a minha vitória, esta é a sua vitória. É interessante que um poeta chamado Haldor Lindens, para a gente finalizar, em 1885 a 1959, ele era um ministro wesleyano, ele compôs um belíssimo hino clássico, cantado por muitos corais na nossa igreja do Brasil. E eu quero aproveitar e cantar a estrofe só. Eu vou cantar só a estrofe, porque depois a gente vai ter uma surpresa maior a respeito desse hino. A graça de Deus nos basta. Que possamos dizer como Paulo: a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim. Aleluia. E o hino, esse hino que o nosso Haldor Lindens, ele escreveu, que nós cantamos na nossa igreja, é bem facinho. Vamos lá. Graça quão maravilhosa de Jesus, alta como o firmamento sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glórias lhe dar. Cante comigo. Graça quão maravilhosa de Jesus, como o firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glórias lhe dá.
Aleluia. Graças a Deus. Estamos chegando aqui ao término de mais um culto de adoração ao nosso Senhor. Louva a Deus pela palavra trazida pelo nosso irmão e amigo, evangelista Daniel. Que Deus continue te abençoando, meu querido. Também agradeço ao nosso pastor Dorival pela oportunidade e a confiança de alguma forma ser útil nesse trabalho. Meu pastor, Deus abençoe. Agora com o nosso evangelista Josué, que vai fazer as considerações finais e já orar e dar a bênção apostólica. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe a todos. Logo, na próxima sexta-feira, nós, se Deus permitir, estaremos aqui com a nossa irmã Adriana, estará ministrando a palavra do Senhor. E no domingo estaremos aqui novamente, dessa feita com culto presencial, às 18h30. Quero agradecer ao nosso pastor, lembrando nosso pastor Maurinho, que Deus abençoe a sua vida. E lembrando aos irmãos, se desejar contribuir, que é necessário a gente trazer a nossa parte, a nossa 10ª parte para a casa do Senhor, para que haja suprimento, nossos irmãos sempre estarão ali posto a atendê-los. Então, desde já agradecemos ao Senhor por tudo. Quero convidar o nosso evangelista, irmão Daniel, novamente para estar agradecendo ao Senhor. E quero agradecer a toda a equipe que esteve conosco, aos músicos. Que Deus assim nos abençoe grandemente e convidar a todos a próxima sexta estar conosco novamente. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando a todos os amados irmãos. Vamos orar em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso e Santo, nós te glorificamos e te bendizemos, meu Pai, pela Tua palavra nesta noite, pelos louvores, meu Deus, pelo Senhor, ó Pai, ter nos dado a oportunidade de Te adorar mais uma vez. Pai eterno, nós sabemos, meu Senhor, que assola sobre esta humanidade, meu Pai, aleluia, essa dificuldade tão grande, mas o Senhor tem sido poderoso, tem sido maravilhoso e tremendo, e tem nos dado a vitória, tem nos guardado. Nós Te glorificamos, meu Pai, por este culto, que o Senhor, assim como nos trouxe em paz, o Senhor possa nos levar em paz, nos guardando na condução, no caminhar, no automóvel, que a paz esteja sobre o lar dos nossos irmãos que estão conosco, ó Pai, aleluia, neste culto online, Senhor. Se assim o Senhor nos permitir, sexta-feira, meu Pai, estaremos novamente neste culto online, junto com os nossos irmãos, Te adorando, e no domingo, meu Pai, numa grande noite de vitória, estaremos aqui unidos neste templo, adorando ao Teu nome. Por isso nós Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo continue reinando em todos os corações. Todos juntos vamos dizer amém. Deus abençoe.